Nós somos gratos a Ti, meu Deus, mais um domingo, à tarde, reunido para a honra e glória do nosso Criador, meu Deus. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, este lar, meu Deus, que abre essas portas para essa reunião, meu Deus, ao domingo à tarde. Muito obrigado nessa tarde, nos dê entendimento e sabedoria para poder explanar o Evangelho da graça de Deus. Amém e amém. Graça e paz dos irmãos aqui, amém? Graça e paz dos irmãos aí inscritos do canal, né? Nesse domingo eu tenho certeza que todos estão felizes aqui, satisfeitos, contentes com o nosso Criador, com Cristo, porque Ele habita dentro de nós. A Bíblia fala, né? A Bíblia não fala, está escrito, né? Está escrito que o reino de Deus habita dentro de nós. Isso é maravilhoso, quando a Bíblia relata e o escrito que o reino de Deus habita dentro de nós. Por isso que está escrito que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. Amém, queridos? Hoje o tema é: por que Paulo falou segundo o meu evangelho? É uma pergunta, irmão. Só que está escrito, só tem 3 versículos na Bíblia, né? E nós vamos mostrar aqui o porquê que Paulo falou isso, o que quer dizer isso, qual é o significado disso, tudo tem um porém. Porém, nós vamos desvendar esse mistério, o porquê que Paulo falou segundo o meu evangelho. Isso aqui é muito interessante, irmão. Tem gente que não sabe disso. Será que por que Paulo falou segundo o meu evangelho? Não é o evangelho de Cristo, não? Ele falou o evangelho dele? Uai, o que pode, o que nós pode tirar disso aí, distinguir disso aí? O que nós pode trazer à luz da revelação sobre essa mensagem? Por que Paulo falou segundo o meu evangelho? Vamos lá onde primeiro está escrito, para depois não explicar aos irmãos, aonde está escrito. Vamos lá primeiro, são 3 versículos. Livro de Romanos 16, 25. O livro de Romanos 16, 25 é o primeiro versículo que Paulo fala isso. Vamos lá. Romanos 16, 25. Quem achou pode ler. Ora, aquele que tem poder para confirmar pelo meu evangelho e pela programação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Isso aí mesmo? É 16, Romanos 16? 16, versículo 25. 25. Mas falou segundo o meu evangelho aí? Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho. Outra tradução. Isso, ótimo, ótimo. Segundo o meu evangelho. Está falando aí, segundo o meu evangelho, meu evangelho. Por que Paulo falou isso? Vamos lá agora para Romanos 2,16. Romanos 2,16. Paulo só falou essa frase em 3 versículos, irmão. Vamos entender o porquê que Paulo falou isso. Romanos 2,16. Quem achou pode ler. Isso acontecerá. Hoje eu estou coisado, tá? Vai, pode falar. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho de novo. Paulo fala de novo, segundo o meu evangelho, meu evangelho. Agora vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,8. 2 Timóteo 2,8. Vamos ler e vamos entender, irmão, por que Paulo fala isso. Vamos lá. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. De novo Paulo falando, segundo o meu evangelho. 3 vezes ele falou, né? Eu vou falar porque aqui. Você acha que por que Paulo falou isso, irmão Jocelino? Paulo fala segundo o meu evangelho. Por quê? Eu penso que é porque o evangelho que os outros apóstolos pregavam era o evangelho da circuncisão. E esse aí foi dado a ele. Deus confiou a ele para poder anunciar. E eu acho que é por isso que ele se refere que é dele. Eu também concordo. Concorda? Concordo com isso aí. Olha isso, por que Paulo falou isso aí? Aqui nós estamos na reunião e nós temos o direito de perguntar por que Paulo falou isso aí? Segundo o meu evangelho.
Porque na minha concepção, que eu acho que é um evangelho diferenciado daqueles dos outros que ele pregava. Confiava naquele evangelho que ele tinha para anunciar para o pessoal. Sim. O evangelho da graça. Sim. Irmão Antônio, por que Paulo falou isso? Mas aí ele falou com tanta certeza, convicção, né? Foi entregue a ele, né? Vamos destrinchar a palavra então. Vamos lá para Gálatas 1. Gálatas 1, versículo de número 6. Vamos entender. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Admiro-me vocês que esteja abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, Continua. que na realidade não é o evangelho o que ocorre, e que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha só, irmão. Paulo diz que não é outro evangelho. Mas por que ele fala isso? Que não é outro evangelho? É porque, irmão, Paulo quando ele fala assim, segundo o meu evangelho, porque ocorria dois evangelhos, o irmão Joselino acertou, dois evangelhos existia na época dos 4 apóstolos, né? Os 4 apóstolos pregavam dois evangelhos diferenciados. Quando Paulo fala segundo o meu evangelho, ele está falando segundo o evangelho que eu recebi no paraíso, segundo o evangelho que eu recebi de Cristo. Então, se não pregar essa sã doutrina que Paulo recebeu do céu, né, é um evangelho anátema, né? Anula a ressurreição de Cristo. Isso que Paulo está querendo dizer. O evangelho que eu prego é o evangelho que eu recebi de Cristo. O evangelho que eu prego não é outro evangelho, é o evangelho que eu recebi no paraíso, né? Aonde eu subi ali e recebi, né? Que o homem não está lícito a entender, porque são palavras inefáveis. É isso que Paulo está querendo dizer. Não é outro evangelho. Irmão, nós temos que entender o seguinte: existem dois evangelhos na Bíblia, né? Dois evangelhos, o evangelho do reino e o evangelho da graça, o evangelho do reino do céu e o evangelho da graça de Deus. O evangelho do reino baseia em conserto e promessa. O evangelho da graça, né, baseia somente na graça e não em conserto ou em promessas. Nossa, é interessante isso aí. Quer dizer, o evangelho do reino baseia-se em quê? Em conserto e promessa. E o evangelho da graça não se baseia em conserto e promessa, porque é revelação. Não tem sacrifício. Isso aí é muito simples de você entender. O teor do evangelho do reino é chegar do reino do céu. Mateus 10, 7, né? O teor do evangelho da graça: Cristo morreu por nosso pecado, segundo as escrituras, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo a escritura. Paulo usa a escritura, irmão. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e 4. Vamos ler aí para nós entender o que Paulo está falando aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também... Ah, não. É isso mesmo. Isso? 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Olha só o que Paulo fala. Que 4. foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha só o que Paulo fala aí. Que interessante, irmão. Ele usa o que? A palavra. Palavra forte, palavra viva e eficaz, né? Palavra maravilhosa. Então o evangelho da graça, ele é baseado em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se eu me basear no Cristo da carne, que era o evangelho do reino do céu, esse pecado ele vai continuar existindo. Por quê? Porque você nunca vai tirar pecado. Porque o homem, irmão, ele não se converte na carne. Não tem conversão na carne. Não existe conversão na carne. Isso aí foi a teologia que diz que nós temos que aceitar o nosso Deus, o Criador, para ter a conversão. Mas na carne ninguém se converte. Nunca vai se converter na carne, ninguém se converte. Sabe por quê? Porque os olhos
cobiça. Todos os olhos do ser humano ele cobiça, né? Mateus 6:22 diz lá que se teus olhos for bom, a candeia do corpo são os olhos. Se ele for bom, todo o teu corpo tem luz. Se ele for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Então ninguém se converte, irmão, na carne. O que a convenção trouxe baseada em Cristo? Santificou o Espírito. 2 evangelhos. Por isso que Paulo fala, segundo o meu evangelho. Cristo santificou todos os espíritos que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Né? Nós somos o que? Predestinado, eleito. Nós somos pré-existentes. Nós existimos desde antes da fundação do mundo. Nós somos espírito vivificante. Foi aquele que vivificou o espírito vivificante, vivificou os espíritos. Então, meu irmão, quando Paulo fala segundo o meu evangelho, ele está querendo dizer o quê? Vocês, irmão, foram salvos, libertos, né? Transformados, regenerados, reconciliados. Foi no espírito, não na carne. A carne para nada presta. Irmão Leomar, quando ele fala de outro evangelho, não é o evangelho que ele fala assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não, isso é o evangelho do reino do céu. Foi pregado ao povo de Israel. O povo de Israel. Esse é o evangelho do reino do céu. Quer ver? Vamos lá para... O irmão lembrou, eu lembrei aqui. Mateus 10:7. Vamos lá. Mateus 10:7. Vamos ver o que ele falou. Mateus 10:7. Vamos lá. E indo pregar dizendo, é chegado. Vai. E indo e pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Tá vendo? É chegado o reino do céu. Então esse é o evangelho, né? Do reino do céu. Esse é o evangelho do reino que Jesus pregava. Então Jesus era o que, irmão? Jesus obedecia a lei e pregava sobre o evangelho do reino do céu. O evangelho do reino do céu trazia a promessa de que? Que promessa era essa? Era feito baseado em sacrifício, e a promessa era o que? A vinda do Espírito Santo. Lembra que ele falou em João 16, falou, olha, eu vou para o Pai, se eu não for, o Consolador não virá. Então isso aí o que? Era o evangelho do reino do céu. O evangelho que tinha que ser pregado, tinha que ser cumprido para estabelecer o segundo, o que? É a segunda aliança. Porque a antiga aliança era baseada o quê? No reino do céu. Era o evangelho do reino do céu, a segunda aliança. E Cristo fez a segunda aliança baseado no evangelho da graça de Deus, aquele evangelho que se baseia pela fé. Tudo é pela fé, não existe sacrifício. Você tem que crer no Criador, nesse Pai, né, do nosso espírito, que Ele mora dentro de nós e é Pai do nosso espírito. É tão simples, irmão, tão simples, que o homem, a teologia principal, tradicional, ela faz com que o homem busque a Deus em tudo quanto é canto desse país. É nos Estados Unidos, Deus me mandou para lá, Deus me mandou lá para a África, né? Eu tenho que fazer missão lá não sei aonde, eu tenho que fazer missão não sei aonde, né? Deus está me mandando. Não, Deus não mandou ninguém, irmão. Deus não mandou ninguém. Essa teoria de que Deus mandou, que Deus falou, isso é tudo conta da carochinha. Deus não fala assim. Deus não fala assim para você ir pregar. Por que, um exemplo? Essa semana eu vi um vídeo aí que uma certa pessoa, né, foi declarado que iria para os Estados Unidos, né? Deus mandou para os Estados Unidos. Deus não manda assim para os Estados Unidos. Por que não mandou para o Rio Grande do Sul, que lá está carente, né, irmão? Então as pessoas escolhem onde vai e falam que foi Deus que mandou. Deus não manda ninguém, irmão. Não existe mais profeta, existe a palavra de Deus, irmão. A palavra diz que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes, irmão. Hebreus 4:12. Irmão, porque ele se baseia no ID de Jesus, mas o ID de Jesus não foi para nós, foi para os discípulos. Sim. Ele ensinou os 70, né, a grande comissão. Sim. E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, irmão, o mais interessante, que quando Jesus falou isso com os discípulos, ele falou para os discípulos ir pregar o evangelho e não entrar em cidade samaritana. Não é gentil. Quem que estava lá? O gentil. A cidade samaritana, irmão. Mas o evangelho não era para pregar para todo mundo e ir para todo mundo? Mas por que Jesus escolheu um lugar para pregar e não a Samaria? Por quê? Por causa do gentil que não participava da lei, irmão. A promessa para o gentil está antes de Cristo formar a carne. Antes do Criador formar a carne. Isso está lá no livro de Isaías, né?
capítulo 49, 6, 42, 6, está no livro de Isaías, que Deus tinha uma profecia para o gentio. Por isso que ele falou para o discípulo, não entra em terra, né, circunvizinha, terra samaritana. Por quê? Porque o gentio não tinha participação, né, com a lei de Moisés. Eles eram separados da comunidade de Israel. Né, Efésios 2:10, está escrito lá, né, irmão? Agora, uma coisa eu vou falar para os irmãos. Só existia, irmão, 4 apóstolos quando Paulo estava pregando o evangelho da graça de Deus. 4 apóstolos. Pedro, Tiago e quem? João e Paulo, não é isso? 4 apóstolos. Esses 4 apóstolos tinham uma diferença um do outro, porque 3 eram de circuncisão e uma da incircuncisão. Aí já diferencia o evangelho. Porque o da incircuncisão pregava a fé em Cristo. Os da circuncisão tinham que se basear em sacrifício, em leis. Né? Foi por isso que Paulo e Pedro, eles confrontaram um com o outro. Né? Lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 2, dizendo lá que Paulo era do evangelho da incircuncisão e Pedro da circuncisão, que baseava em sacrifício na lei. E Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro estava querendo implantar o evangelho da circuncisão no gentil. Porque Jesus tirou esse evangelho, né, do reino do céu, da vida dos apóstolos, para não pregar para o gentil. E Pedro estava insistindo, irmão, depois da ressurreição. Por quê? Pedro não sabia fazer, né, mais nada a não ser pregar o evangelho da circuncisão. Pedro estava errado, irmão? Não, eu não estou falando isso, que Pedro estava errado. Pedro estava certo. Pedro só conhecia o evangelho da circuncisão, baseado em sacrifício, em obras. Quer ver, irmão? Quer ver como é que é muito simples você entender? Vamos lá para Gálatas. Gálatas 3, acho que é Gálatas 3:11. Vamos lá, irmão. Gálatas 3, versículo número 11. Quem achou aí pode ler, irmão. Gálatas. Evidente em diante de que Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha, tá vendo? Ninguém é justificado pela lei. Ah, eu tenho que dar meu dízimo porque Deus vai me justificar, porque se eu não dar eu estou sendo infiel. Olha, Deus vai te justificar porque você tem que dar? Ah, eu tenho que jejuar porque Deus mandou jejuar, porque eu tenho que me santificar a minha carne. Uai, Deus mandou você sacrificar? Não, irmão. Deus quer que você somente crê. João 6, 28 e 29 diz lá, todo aquele que crê no Cristo ressuscitado faz a obra, só crê. Se crê, verás a glória de Deus. Que glória? A ressurreição de Cristo. Você vai enxergar a graça. Nós vamos enxergar a graça. Só no crer, sem sacrifício. Vamos lá, irmão. Vamos dar aqui um toque aqui no evangelho do reino do céu. Como que ele era baseado? Vamos lá. Mateus 4, 23. Depois nós vamos entrar nas cartas paulinas, irmão. Mateus 4, 23. Olha como é que era o evangelho do reino dos céus. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, deles pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Tá vendo, irmão? Olha como é que era baseado o evangelho do reino do céu. Era em sacrifício, era em cura. O evangelho da graça já é diferenciado. O evangelho da graça não tem esse sacrifício. O evangelho da graça é pela fé. Você precisa ter fé para crer no Criador. Senão você vai ficar no Jesus da carne e você vai ficar no evangelho do reino dos céus, que já foi pregado por Cristo. Não é isso que diz Colossenses 1:23, Romanos 10:18. Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura, no céu, na terra. Então alcançou a todos. Olha só, irmão, mais de 2000 anos atrás. Esse evangelho do reino do céu foi pregado. E eles continuam pregando ainda, baseando-se no evangelho do reino do céu, anulando a graça de Deus, anulando a ressurreição, anulando, né, todo o sacrifício de Cristo. Olha o que Hebreus, irmão. Hebreus 10, 29 fala. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 29. Olha o que o Hebreus, o que Paulo está falando aí no livro de Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha só, irmão.
Que versículo! Hã? Lê de novo, irmão. Lê de novo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha só, irmão. O que que faz agravo o Espírito da graça, irmão? O quê? Profanando o sangue da aliança. Anular, né? Anular. Está anulando o sangue da aliança, irmão. Anularam o sangue da aliança. Eles anulam a aliança. Profanando, irmão. Quer dizer que Cristo ressuscitou. Quer dizer que Cristo não veio ao terceiro dia. Não ressuscitou, não ressurgiu do morto. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Cristo ressuscitou e Ele fez uma nova aliança. Isso é muito importante entender isso aqui, irmão. Vamos lá agora, irmão. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Nós estamos falando um pouquinho do Evangelho do Reino do Céu. Depois, para implantar o Evangelho da Graça. Vamos lá. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tá vendo, irmão? Como é que era o Evangelho ali do Reino dos Céus? Esse Evangelho era um Evangelho de sacrifício, de cura. Ah, irmão, o pregador, então hoje não tem essa cura? Tem sim. Tem sim. Lá é o Evangelho baseado na lei. O Evangelho do Reino do Céu, baseado na lei. Mas hoje não tem cura? Tem sim, porque é a palavra que é poderosa, irmão. Deus, Ele habita dentro de nós. Se Ele quiser curar, dependendo da sua fé, Ele cura hoje sem sacrifício, sem jejum, sem dízimo, sem nada disso. É só crer. Isso é muito importante entender. Vamos lá, Lucas 21, 25, irmão. Lucas 21, 25. Estamos entendendo o Evangelho do Reino do Céu primeiro. Vamos lá. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Tá vendo? O Evangelho do Reino do Céu era baseado em quê? Em sinais, irmãos. Sinais, milagres, cura. Esse era o Evangelho do Reino do Céu. E tudo isso aqui, Cristo fez o que, irmão? Hein? Cristo fez o que com isso aqui, irmão? Aboliu. Diz a Bíblia que Ele aboliu. A palavra, a Escritura diz que Ele aboliu o Evangelho do Reino do Céu no seu corpo, na sua carne. Né? Hoje estão profanando o sangue da aliança, fazendo agravo ao Espírito, dizendo que Cristo não ressuscitou, dizendo que o homem é um miserável pecador, não é justificado, dizendo que o homem tem que se santificar, sabendo que o homem é santificado, né? Sabendo que o homem não precisa mais pagar nada, irmão. O Evangelho do Reino do Céu é o Evangelho que Cristo cumpriu no seu corpo. Agora vamos dar uma palhinha aqui no Evangelho já de Romanos. O que Paulo vai falar um pouquinho do Evangelho do Reino do Céu, baseado no livro de Romanos. Vamos lá, Romanos 9:4. Vamos lá, Romanos 9:4. Que são israelitas, os quais é a adoração e a adoção de filhos, e a glória e o conserto, e a lei, e o culto e as promessas. Tá vendo, irmão? Olha o que Paulo falando sobre a lei, que gerava em torno do sacrifício, do culto aí, era desse jeito. Agora vamos lá para Romanos 15:8. Romanos 15:8. Agora nós vamos chegar baseado no Evangelho da Graça, irmão. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Olha só, Cristo era servo, ministro da circuncisão, que pregava o reino, o Evangelho do Reino do Céu. Olha a importância de você entender isso aí, irmão. Se eu prego o Evangelho do Reino dos Céus hoje, irmão Ademilton, eu anulo a graça de Deus. Muitos estão anulando a graça de Deus, fazendo agravo ao Espírito da graça, anulando, irmão. Dizendo que o homem tem que fazer sacrifício. Se o homem precisasse fazer sacrifício igual nós fazíamos outrora, né, não precisava Jesus morrer na cruz por ninguém.
Porque o homem ia se salvar, né, através do seu sacrifício. Deus ia dar liberdade da salvação do homem através do jejum, através de ser fiel ao dízimo, através dos cultos, né, de campanha, né, campanha de libertação, campanha da portas abertas. É tanto tipo de campanha, irmão, que o homem precisa fazer hoje, né? Irmão Juscelino, é muito sério. A gente fala isso aqui hoje, mas sorrindo assim, meu Deus, aonde que eu estava? Jesus Cristo, aonde que eu estava? Aonde que nós estávamos, irmão? Com a nossa mente, com o nosso entendimento, de saber que Deus, quando Ele predestinou o homem, Ele fez o homem espírito abençoado, né? Desde antes da fundação do mundo. Irmão Leomar, eu estou vendo aqui esse estudo, irmãos, só os eleitos mesmo para entender essas coisas. Rapaz, se você entender a graça, você é um iluminado, um eleito, porque dá nó na cabeça, irmão. O irmão Leomar viaja aí nessa Bíblia aí, te mostra um entendimento aí que você fica... Onde você vai aprender isso? Aí quando você mostra qualquer um irmão aí que é do sistema aí, ele fica doido, ele pula, né, irmão? Ele fica assim, meu Deus. Igual pipoca, né? Ele pula igual pipoca. Ele não consegue entender. Então o evangelho da graça, irmão, dá um nó na cabeça das pessoas. Até você ser um chamado, um escolhido, um eleito, e entender a graça e passar a reunir aqui, não é para qualquer um não, viu, irmão? Eu vejo a irmã, qual é o nome da irmã? Vamos chamar de Célia. Célia, a irmã Célia, quando ela chegou com a irmã Adenilton, ela chegou aqui desconfiada. Bom, ainda tô... Tá. Irmã Eu Adenilton, não tô 100% ainda. tá 100%, mas você chegou meio desconfiado. Tá começando a entender. A irmã, quando chegou aqui, a irmã Leomara, nossa, primeiro dia, né, irmã Leomara? Difícil de captar, difícil de entender, né? O nosso irmão Joalice. Irmão Joalice, ele entendeu rápido. Desde quando eu preguei para ele lá no ônibus, né? Ele já começou a entender, já era um eleito, um escolhido, né? Irmão Leomar, a irmã Foi evangelizar. ela falou que quando ela foi lá, voltou no sistema de novo, aí quando estão lá pregando, daqui a pouco falaram que Jesus ia voltar, já era, já. Opa, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Deram um tiro aí? Esse tiro aí, né? A graça é maravilhosa demais, irmão. Pena que as pessoas não conseguem entender. A minha esposa insistiu para ir numa palestra de casal na IBI. Eu falei, eu não quero ir. Ela insistiu, eu vou. Aí eu falei, futucar. Mentira, não está na Bíblia. Aí, mentira também, não está na Bíblia. Rapaz. Então, irmão, a história ela se torna real dentro de uma teologia sem ser história bíblica. Eles contam a história por fora da Bíblia e passa a ser verdadeira na mente, irmão. O cara irmão. falava anteriormente e gritava amém, porque você não sabia. Era verdade, não sabia. Concordava, né? Então, Jesus ele era ministro da circuncisão, irmão. E quando você vai para Tito, capítulo 1, versículo 10 em diante lá, Paulo falou assim, ó, fuja dos pregadores da circuncisão. Falei, meu Deus, fugir de Jesus era pregador. Olha o nó que dá na mente, irmão. Paulo mandou fugir dos pregadores da circuncisão. E Jesus era ministro da circuncisão. Olha que nó que dá. De Jesus de Nazaré. Já pensou? Paulo mandou fugir do Jesus da carne. Aí eu fui entender 2 Coríntios 5, né? Versículo 16. Por agora em diante ninguém conhecendo segundo a carne. Ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Paulo estava querendo dizer isso. Quando você vai para Romanos 7,4, lá está dizendo que, olha, vocês têm que acreditar e crer naquele que ressuscitar. Sejais de outro, aquele que ressuscitou. Olha só a mentalidade de Paulo, mas essa mentalidade de Paulo é da onde? Do paraíso, irmão, do céu. Cristo só revelou a ele, não revelou a João, a Pedro, a Tiago, não. Você pode observar, quando você vai para o livro de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 20, Tiago diz lá que a fé tem que ter obras. Já no capítulo 4 de Romanos, Paulo diz que se Abraão foi justificado, né, pelas obras, né, tem que se gloriar não diante de Deus. Hein? Isso quer dizer o quê? Paulo pregando a fé em Cristo, em Jesus. Era o evangelho da graça, é o evangelho da graça. Irmão, nós temos que ficar muito espertos
naquilo que nós estamos vendo no YouTube aí, viu, irmão? Tem mensageiro da graça do YouTube aí que ele fala assim, olha, nós estamos vivendo o evangelho eterno. Ah, então por que ele está no YouTube pregando? E diz que a reunião é tudo vã. As reuniões é tudo vã. Eu olhei aquele pregador e falei, meu Deus, por que isso aí? Ele não gosta disso aí, ele não tem amizade. Pô, é bom mentalmente, socialmente, não é isso? Nós se encontrar, reunir, aprender o evangelho da graça de Deus. Ele diz, esse pregador diz que se reunir é vã. O evangelho, nós estamos vivendo o evangelho. Olha, ele está pregando lá para quê então? Para que ele está pregando lá? Se ele tem um monte de inscritos, um monte de membro lá, para que ele está pregando então? Então, irmão, tem que tomar muito cuidado aí. Ele está fazendo a mesma coisa que a gente aqui, porém nós estamos ao vivo e lá estamos online. É a mesma coisa. Então, irmão, eu fico... coisa. Ó, tem canais aí, irmão, que eu abro. Só de ver, eu já não assisto mais. Só de ver um pedacinho só, eu não assisto mais. Ah, irmão, Leão, mas isso aí é hipocrisia da sua parte? Não, irmão. Você tem que entender isso aqui, ó. As 14 cartas de Paulo, tem que entender o objetivo desses caras dos canais aí. Qual o objetivo deles? Qual o objetivo deles? Pregar a graça, mas uma graça mesclada no ganho financeiro. Ninguém aqui está interessado em ganho financeiro. Né? Quando você vê esses caras pregando interessado em ganhos financeiros, né? 3, 4 vídeos por dia, tem que pregar aí, tem que salvar. Salvar o quê, irmão? Salvar mais o quê? O Espírito, ele é predestinado e eleito. Ninguém vai salvar Espírito de ninguém. Ele é salvo eterno. por Cristo, ele é eterno. Então, o objetivo de muitos canais aí é ganhar muito dinheiro. E tem gente que ganha dinheiro aí, meu irmão. E muito dinheiro, tá? Então, a correria para fazer 3, 4, 5 vídeos por dia é muito grande. Porque é muitas pessoas que ouvem, né? E ouve o Evangelho da Graça, às vezes se corrompe por essas pessoas não andar conforme o Evangelho da Graça de Deus. Mas amém, irmãos? Vamos lá então. Efésios 2:12. Vamos entrar agora no Evangelho da Graça de Deus. Efésios. Nós estamos terminando já, irmão. Só tem aqui mais 6 textos. Vamos lá. Evangelho da Graça de Deus agora. Nós falamos um pouquinho do Evangelho do Reino do Céu. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Olha como que era o gentio, irmão. Por isso que Jesus falou para os discípulos, não entra em terra circunvizinha, terra de samaritano. Né? Por quê? Porque eles estavam sem Deus, eles não iam entender sobre o Evangelho do Reino do Céu se os discípulos pregassem para eles. Por quê? O Evangelho do Reino do Céu era para lei, era para o judeu, irmão. A pregação era para alcançar os judeus. Veio para o que é seu e o seu não receberam. Então o gentil era uma promessa de Deus, né? 700, 800 anos antes de Cristo, né? Formar carne em Jerusalém. Em Isaías 49:6 e 42:6. É isso que está escrito. Vamos lá agora para Efésios 2:15. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo começa aqui já a falar sobre o Evangelho, né, da graça de Deus. Efésios 2, versículo 15, irmão. Quem achou pode ler. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças o objetivo dele, que era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Tá vendo, irmão? O que Cristo fez? Anulando o que, irmão? O que ele anulou aí? A lei dos mandamentos, que algumas denominações ainda obedecem, né, irmão? A guarda do sábado, né? Tá bem escrito aí, tá bem falado. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Olha só, irmão, como que é claro. Como que um pregador não prega sobre isso, não fala sobre isso, gente? Por quê? Não tem interesse que as pessoas sabem.
anulando a lei dos mandamentos. Você lê isso Se falar, acaba, né? Acaba. Falou correto aí. Vamos lá, irmão. Vamos lá agora. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 ao 20. Quem achou pode ler bem alto. Colossenses 2, 14 ao 20. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Aí, parou. Depois você continua. Olha só, riscou o que, irmão? A célula que era contra nós nas suas ordenanças. O que era ordenança? Era lei. Era lei. Riscou ou não riscou, irmão? Está escrito, está riscado e ninguém vai voltar, não. E tirou. Continua, irmão, versículo 15. A qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem é que tira agora, irmão? Quem é que tira? Se cravou na cruz, quem é que tira? Ninguém mais. A religião tira. Versículo 16, irmão. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Tá vendo, irmão? Olha, dá uma paradinha aí, ó. Principado e potestade. Eu aprendi isso lá no sistema religioso, que era demônios. Não, era as autoridades eclesiásticas que pregavam contra Cristo lá, irmão. Né? Que eram os anticristos que era contra Cristo. Continua, irmão, 17. Não, 16 ainda. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Tá vendo, irmão? Olha aí. Aí eu quero o quê? Ordenança. Efésios 2,15 diz que ele anulou o quê? As ordenanças. Né? Continua, irmão. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que maravilha. Continua. Ninguém vos ilumine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumenta de Deus. Que maravilha. Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança, como se vivesseis. Pagando aqui o negócio aí. Estou pagando aqui da. Como se vivesse no mundo Da tela. O 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares, desde o mundo, porque ele vocês então, como se ainda se pertencem a ele, se submetem a regras. Aí, tá vendo, irmão? O que Paulo está querendo dizer aí? Vocês não podem submeter a regras, ordenanças, dia de sábado, lua nova, né? Ele riscou, irmão, ele riscou a cédula, ele riscou, cravando-se na cruz todas as ordenanças. Olha que maravilha você entender isso aí, irmão. Vamos lá para 1 Coríntios 1, 22. Foi na cruz, Vamos lá. precisa mais de água, né? 1 Coríntios 1, 22. Quem achou pode ler. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Vai, irmão, de novo, lê de novo. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Tá vendo, irmão? O que era o reino do céu? Quando Paulo pregava a graça, que tinha infiltrados no meio da graça lá, né? Que era da circuncisão, eles queriam sinal no evangelho da graça. Eles queriam sinais que Paulo fazia. Qual é o sinal que Paulo fazia, irmão? Paulo pregava, era a graça, a revelação da graça. Qual é o sinal que Paulo fazia? De Romanos a Hebreu, quais eram os sinais, irmão? Hein? Qual era o sinal? Você vê sinais que Paulo fazia ali no começo da circuncisão, quando ele era convertido, né, na igreja primitiva, quando o templo ainda estava de pé, irmão. Quando você vai para Romanos a Hebreu, qual é o sinal que Paulo faz? Paulo prega a revelação que Cristo cumpriu no seu corpo o evangelho
evangelho do reino dos céus. Que maravilha você entender isso aí, irmão. Vamos lá para Efésios 6,19, irmão. Efésios 6,19. Vai, pode ir. Efésios 6,19. 6:19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem a fim de que determinadamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Olha só, irmão. Que maravilha, hein? O mistério do Evangelho da Graça, irmão, ele era muito melindroso. Paulo pedia muita oração, irmão. Porque Paulo, quando você vai... vamos lá, quer ver? Vamos lá, o que acontecia com Paulo? Lembrei agora, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 22 a 24. Leia aí, irmão. Olha o que acontecia com Paulo para pregar o Evangelho da Graça, irmão. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Parou aí. Olha, irmão Antônio, o Evangelho da Graça é lindo demais, irmão Antônio. Será que, olha, tinha falsos irmãos há mais de 2000 anos atrás? Será que tem hoje ainda? Falsos irmãos há mais de 2000 anos atrás, em perigo de ladrão, de bandido, há mais de 2000 anos atrás. O mundo hoje piorou. Jesus está voltando. O bandido, irmão, sempre existiu. Lembra lá a criação do Éden? Por que Abel foi morto por Caim? Por quê? Inveja. Nossa, Deus, inveja, irmão. Inveja matou ali. Quer dizer, desde lá do Jardim do Éden já havia o quê? Violência, inveja. O mundo hoje está pior. Não, irmão. O que torna o mundo pior são as pessoas. A ganância, o orgulho, a soberba, né? É isso aí que torna o mundo pior. As pessoas. O mundo continua o mesmo, sendo assolado, né? Açoitado aí pelos biólogos aí que estão arrancando tudinho aí, árvore e tudo. Então a natureza requer aquilo que é dela. Vamos lá, irmão. Efésios 3:9. Estou terminando, irmão. Efésios 3:9. Quem achou pode ler aí, irmão. Efésios. Esclarecer a todos a administração desse ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que o criou todas as coisas. Olha só. O que Paulo está querendo dizer aí, irmão? Esse evangelho que estava oculto passou por Davi, passou por Salomão, passou por Ezequiel, né? Por que Deus não revelou esse evangelho que estava oculto, irmão? Porque Deus, Ele prima pelas suas fidelidades, as suas promessas dos profetas, dos patriarcas, dos reis. Tudo tinha que se cumprir, né, em Cristo, irmão, na sua ressurreição. Tudo baseado na ressurreição de Cristo. Diz a Bíblia diz lá em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Quer dizer, Ele acabou com tudo, Ele acabou com todos os rudimentos. O Evangelho estava oculto desde o end dos tempos eternos, que agora foi revelado. Olha que interessante isso aí. Vamos lá, terminando. Colossenses 1:26. Paulo vai falar aqui também. Vamos lá. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos.
É por isso que o apóstolo Paulo, irmão, que agora foi revelado que ao seu santo. O que Paulo está querendo dizer isso aí? Quando ele vai para 2 Coríntios 5,16, por agora em diante, olha o que ele diz lá. A ninguém conhecemos segundo agora o que? O evangelho que foi revelado a ele. Ele estava revelando o que? O mistério da ressurreição de Cristo, que salvou, que libertou, que regenerou, que reconciliou. Nenhuma condenação há para aqueles que acreditam na ressurreição de Cristo, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Gálatas 5,16. Andar em Espírito, não cumprirei as consciências da carne. Foi isso que Paulo falou, né? Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, não tornei de novo a entrar no jugo da servidão, Gálatas 5:1. Então isso é muito importante nós entender. O evangelho da graça estabelecido. Por que Paulo falou? Paulo falou segundo o meu evangelho. Paulo falou segundo o evangelho que eu recebi, né, no paraíso. Esse é o meu evangelho, porque ele combatia a circuncisão depois que ele desce do paraíso. Ele conviveu com a circuncisão enquanto o templo estava de pé, irmão. Depois que o templo cai, né, o combate de Paulo era combater os rudimentos elementares da lei, né, combater o sacrifício humano. Era pela fé, era, né, a fé para chegar-se a Deus. Era pela fé mesmo, não existia mais sacrifício. E Paulo combatia, porque ele era cheio de sacrifício antes de subir ao céu. Que antes dele ser arrebatado ao terceiro céu, Paulo estava orando no templo ainda, né? Atos, né, 22:17, Paulo estava orando no templo. Ele caiu em êxtase. E Cristo arrebatou ele. Mas não, Paulo, eu preciso tirar você desse templo, eu preciso tirar você do sacrifício, eu preciso te revelar a graça. E levou Paulo no paraíso e revelou essa graça, irmão, que está hoje crescendo em todo o Brasil, em todo o mundo, que é o evangelho da graça de Deus, que é uma aliança eterna que as pessoas tentam, né, falar que é uma. Que não, agora não é aliança eterna, não. O evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho eterno, não tem mais aliança, não sei o que. Aliança eterna, irmão, é que nós temos que adorar a Cristo, o nosso espírito, entender o nosso Criador e viver para Cristo 24 horas. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse entendimento. Cada vez mais nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor, né, Criador. Meu Deus, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, os inscritos aí do canal, meu Deus, a irmã Bia, a irmã Kátia, né, todos os irmãos aí de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, os irmãos, meu pai, de Minas, todos os estados, Mato Grosso do Sul, que acompanham esse canal, meu Deus. Muito obrigado, dê entendimento, sabedoria, cada um daqueles que abre, né, esse canal aí, meu pai, para entender a graça de Deus. Muito obrigado pelos irmãos, nos dê, meu pai, uma linda semana a todos nós, para a honra e glória do teu poder. Muito obrigado, amém e amém. Vamos aplaudir a Cristo, irmão.